In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Queridos irmãos, queridas irmãs, hoje nós queremos aqui, na ocasião dessa vigília da festa de Todos os Santos, comentar sobre o perigo da participação das crianças em tudo aquilo que se refere à festa de Halloween. Então é preciso a gente entender uma coisa que as pessoas hoje em dia têm muita dificuldade de assimilar. É que normalmente a gente pensa que as coisas não têm uma consequência ou que não tem nenhum problema a criança estar em contato com monstros, com a morte, com a violência, com o sangue, com a bruxaria, com a magia. Nada disso vai atingir a criança, porque a criança é de Deus, nós falamos de Deus, nós rezamos. Então, isso é tudo brincadeira. E é exagero a gente ficar impedindo as crianças de participarem disso. Afinal de contas, gostam de brincar, gostam de estar com os amiguinhos, gostam de fazer essas coisas na escola, e isso não tem problema nenhum. Então, essa é a maneira de pensar da maioria das pessoas. Mas é claro que se essa pessoa souber que a sua criança está brincando num muro que tem 3, 4 metros de altura e que ela pode cair do outro lado, tem um cachorro bravo ou então tem caco de vidro, ela vai ali imediatamente para impedir que essa criança suba nesse muro. Então quer dizer que a gente se preocupa com a integridade física das crianças, mas a gente não se preocupa com aquilo que se refere aos perigos espirituais. E nós estamos vendo hoje em dia se formar em todo o mundo uma cultura woke, uma cultura pagã, uma cultura realmente satanista que está invadindo as mentes, invadindo as famílias e levando muitas pessoas a aderirem de forma simbólica, discreta ou até mesmo aberta e declarada. As pessoas vão aderindo a essa cultura do demônio. E é por isso que se faz a festa de Halloween. Porque a festa de Halloween é um convite para fazer as crianças se vestirem de monstros, de bruxas, de zumbis, de personagens que são horríveis e que causam medo. E normalmente nós deveríamos ter medo dessas coisas. E a gente acha engraçado as crianças não terem medo ou até rirem desses personagens, quando na verdade é normal e é sadio que nós tenhamos medo. Por quê? Porque quando nós temos medo, é sinal que aquilo nos causa pavor, é sinal que aquilo ali nos repele e nós queremos fugir disso. E é claro que nós devemos colocar também no coração das crianças uma confiança em Deus, ensinar que Deus é mais forte, que Deus é mais poderoso, que a oração vence esses demônios, mas também a gente não pode
fazer com que as crianças se familiarizem totalmente com esse mundo escuro, tenebroso, de maneira com que as crianças comecem a se sentir à vontade no meio de coisas que são sujas, que são feias e que são contra Deus. Então é preciso explicar muito bem isso, porque normalmente a cultura das escolas, das famílias, da convivência vai levar a criança a esse pesadelo aí. Então você tem que preservar os seus filhos desse convívio e dessa contaminação espiritual. Então por isso que nós estamos explicando sobre isso hoje, porque a bruxaria existe, o feitiço, a magia, as obras satânicas e tudo aquilo que o demônio faz no mundo é com o objetivo de tirar as pessoas de Deus. Tirar as pessoas de Deus significa tirar as pessoas da virtude, da beleza, da paz, da alegria, do convívio harmonioso e colocar as pessoas no feio, no horrível, no tenebroso, naquilo que é sujo e levar as pessoas para essa verdadeira obsessão pelo sangue, pela miséria, pela escuridão e depois levar também as pessoas para os vícios, para o ódio, para a pornografia, para tudo aquilo que leva a pessoa a destruir a sua alma. Então esse é o objetivo de Satanás e é por isso que eles querem entrar primeiramente nas crianças. E isso começa na televisão, porque já nos vídeos, nos filmes, nos desenhos animados, tudo isso está infundido. Então uma criança cristã verdadeira, ela jamais poderia ter acesso a nenhum tipo desses programas na televisão, no YouTube ou na internet, onde quer que seja, você não deveria dar acesso. Porque isso é o começo de uma contaminação espiritual que vem através de uma linguagem simbólica e subliminar e vai aos poucos contaminando o seu filho, a sua filha, com essa mentalidade. E vai fazer com que no futuro eles procurem o demônio, invoquem Satanás e façam pacto com o diabo. E isso que tem acontecido com muitas crianças, com muitos jovens, e cada vez mais essa civilização está totalmente submersa nesse mundo satânico. Então, é muito importante que nós saibamos perceber isso, porque em breve tudo isso vai estar mergulhado numa treva muito profunda. Então você veja o que está escrito nessa leitura da profecia de Joel, que diz que naqueles dias sangue, fogo e nuvens de fumo cobrirão a terra. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que chegue o grande e terrível dia do Senhor. Então, esse grande e terrível dia do Senhor é o dia da sua vinda, da sua restauração, o dia da vinda do seu reino. Antes disso, haverá esses 3 dias de trevas, como nós sempre estamos explicando. E nesses 3 dias de trevas, todos esses monstros, esses zumbis, esses demônios estarão soltos. Eles estarão percorrendo os lugares e as pessoas se refugiarão dentro das suas casas. E como diz aqui, olha, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Por quê? Porque nós que invocamos a Deus e que rezamos principalmente a oração do Rosário, essas pessoas serão preservadas e as suas casas serão guardadas. Mas a pessoa não pode abrir a porta, porque esses demônios estarão soltos para buscar as pessoas que pertencem a eles. Então é por isso que é perigoso que a criança se familiarize com a festa de Halloween, porque apesar de parecer uma coisa bonitinha, uma brincadeira, na verdade aquilo ali é uma forma dessas pessoas e dessas crianças estarem em amizade com esses demônios. De tal maneira que quando acontecer todo esse momento de calamidade, essas crianças vão se associar a eles, porque eles já estarão acostumados com essa vida. Então você veja, por exemplo, que eles divulgam muito esses livros como Harry Potter,
E mesmo nos ambientes católicos, há pessoas que recomendam livros, por exemplo, como O Senhor dos Anéis, e filmes como esses do Senhor dos Anéis e outros, que são filmes contaminados com magia. E eles dizem, não, é uma pessoa católica que faz, isso aqui é bonito, tem um sentido simbólico. Não tem. Tudo aquilo ali tem sentido subliminar e é tudo isso contaminado com a magia, com a feitiçaria e com o espiritismo. Então, a pessoa que tem esses livros ou que tem esses filmes, ela está tendo também um pacto com o demônio. E nas casas, nas famílias, onde você tem algum tipo de filme, de vídeo, de jogo, ou que você participe disso, ou que você tenha alguma ligação com isso através de fantasias de Halloween, coisas que lembram a morte, coisas que lembram o inferno, coisas que lembram as trevas, tudo isso faz com que a sua casa, a sua família, tenha um vínculo com Satanás. E essas casas não serão preservadas nesse dia da destruição. Então nós estamos avisando, porque essas coisas é Deus que nos avisa, é Deus que nos preserva, e as pessoas que têm o coração aberto e que têm a graça de perceber a presença do mal, essas pessoas renunciam ao demônio, como nós renunciamos no batismo, e jogam tudo isso fora e retiram todas essas coisas das suas vidas. Então é assim que nós devemos fazer para nós evitarmos o perigo e a condenação. Porque a festa de Halloween é feita especialmente para blasfemar contra a festa de todos os santos. Na verdade, Halloween significa a celebração de todos os demônios. Porque todos os demônios estão justamente antes de todos os santos querendo se manifestar para fazer guerra contra o céu. Então nós devemos nos colocar bem ali, sabendo qual é o nosso lugar, qual é o nosso papel, se nós fazemos parte do reino da luz, e se estamos com Cristo, nós lutamos contra o reino das trevas. E nós detestamos tudo que é do reino das trevas. Então nada que pertence a Satanás pode entrar na nossa vida. Então as crianças não deveriam simplesmente ter medo, porque o medo é um sentimento normal, mas a gente não deve incentivar isso. Pelo contrário, devemos mostrar que Deus é mais forte que todo o poder do inferno. Mas as crianças pelo menos deveriam ter asco, ou seja, ter nojo, ter repulsa de tudo aquilo que pertence a Satanás. Então, renunciar a essas coisas, detestar o reino da magia, da feitiçaria, da bruxaria, todas as coisas que invocam Satanás ou que estão ligados a qualquer coisa que lembra a morte, a violência, o horror, o terror, o inferno e tudo aquilo que é contra Deus. Então, como diz aqui nessa leitura de Joel, nós vamos ver o sol se converter em trevas, porque o sol significa também a luz de Deus no mundo. Então, a luz de Deus no mundo está se apagando e a treva de Satanás está ocupando tudo. E ao mesmo tempo nós estamos vendo a lua se convertendo em sangue. Por quê? Porque a lua, que representa a igreja, está se tornando agora como sangue. Por quê? Porque cada vez mais a Igreja Católica, que era a luz para as pessoas e que orientava a vida das pessoas como a lua orienta a vida da natureza, agora se converte em sangue, porque cada vez mais o que está tomando o lugar da igreja é justamente essa cultura satânica, que é uma cultura de sangue, porque o sangue representa a morte, representa não só a destruição do corpo, mas a destruição das almas. Por isso que as crianças estão sendo incentivadas a usar piercing, tatuagem, cabelo pintado, roupas pretas, coisas que lembram esse mundo infernal. E isso tudo, muitas vezes, é aprovado pelos pais em nome da liberdade, ou então dizem, não, é bonitinho, eles estão só brincando, mas é com a brincadeira que o demônio destrói as almas. E de uma brincadeira, o demônio pode levar uma pessoa a viver eternamente no inferno. Então a gente diz viver no inferno em forma de comparação, porque no inferno a pessoa não vive, a pessoa está numa morte eterna e numa completa
devassidão e dentro de um espírito de terror e de desespero, porque a alma está eternamente afastada de Deus. Então, não só nós devemos crer, mas também nós devemos evitar e fazer tudo para evitar que os nossos filhos, nossas filhas, as crianças que são dependentes de nós e que precisam da nossa ajuda, que elas fiquem sujeitas a esse perigo de caírem no poço da perdição eterna. Então, como católicos, rejeitemos de todo o coração todo o espírito de culto a Satanás, façamos a contrição dos nossos pecados, especialmente de pecados contra o primeiro mandamento, quando nós cultuamos falsos deuses e nós afastamos do culto do verdadeiro Deus. Então isso não é só quando a pessoa frequenta uma falsa religião, mas também quando a pessoa dá entrada para todas as coisas que invocam as trevas e que invocam Satanás. Então que Deus nos perdoe e que Deus nos preserve, nos proteja, preservando e protegendo todas as crianças, e que essas crianças recebam agora a bênção de Deus e a proteção de Deus, para que toda contaminação espiritual, todo espírito maligno que esteja causando medo, perturbação, terror noturno, qualquer tipo de contaminação, de ódio, de agitação e de obsessão pelo sangue, pelo suicídio, pela morte, tudo isso seja retirado, afastado para sempre das vidas dessas crianças, dessas famílias, e que Deus nos preserve de todos esses males e nos conceda a sua paz e sua proteção, agora e para sempre, pela intercessão de Nossa Senhora. Amém.